Olá para você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Estamos no ar com mais um programa Vitrine e hoje eu recebo a jornalista Ellen Francini para falar um pouquinho sobre o documentário Ilha de Ícaro. Ellen, seja bem-vinda ao Vitrine. Obrigada, Rafa. É um prazer estar participando desse primeiro Vitrine apresentado pela Rafa. Eu fico assim honrada de estar nessa nova fase da Rafa aqui na TV Câmara. Obrigada, Ellen. Ellen, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre a história desse documentário, né? Como é que surgiu Ilha de Ícaro? Vocês estão mudando o nome? O que está acontecendo? Então, Rafa, Ilha de Ícaro surgiu de uma forma inusitada, à la Ratatouille. Por quê? Eu caminhava com o cachorrinho Pepeu, que é o cachorro que a minha irmã tinha, e hoje ele se encontra já no céu dos cãezinhos, né? E o Pepeu disparou lá na Barra Sul em direção a um terreno. Eu estava com guia, com coleira, com tudo, mas ele era um bichon frisé muito sapeco. E quando ele disparou no terreno, eu fui entrando, e ele parou na frente de um cercado. Eu observava que existia uma certa movimentação e uma textura de pelugem dentro do cercado. Como eu tenho as minhas origens lá na Lages Véia, eu pensei que eram ovelhas. E eu disse, Pepeu, e sim, Rafa, eu falo com cachorro, eu falo com animais, eu falo com cães. Eu disse, Pepeu, será que são ovelhas? Quando eu falei isso, eu escutei uma voz vindo assim por trás de mim, rindo alto e dizendo, se aproxima, olha bem, não são ovelhas, são cabras. E essa voz era do Marciano Cavalheiro. Lá na Barra Sul já? Na Barra Sul, naquele terreno ao lado do helicóptero, sim, onde hoje ainda ocorrem pousos e decolagens, né, passeios turísticos de helicóptero. Então esse terreno se mantém, tem descendentes do Marciano vivendo ali. E foi tudo muito mágico. Quando ele falou de cabras, eu comecei a rir e já fiz uma associação. Ah, então o senhor é o Marciano, criador de cabras. Ele, sim, eu morei na ilha e levei cabras para lá. Aquilo tudo, Rafa, me pareceu muito interessante. Pensei, como assim? Eu achava que essa história era lenda. Eu me criei em Balneário Camboriú, estudei a vida inteira aqui. E pensei, eu já ouvi essa história, mas eu não sabia que ele existia de verdade. Aí eu combinei outras tardes de sábado, domingo, aí já não mais invadindo, mas como convidada do Marciano, para sentar e ouvir essas histórias, esses relatos de memória, até que surgiu uma oportunidade de escrever em forma de reportagem narrativa. Que foi a época que você estava fazendo pós-graduação, é isso? Coincidiu, é isso, a Rafa fez tarefa de casa, né? A Rafa foi pesquisar a história da entrevistada, muito bem. 2008 para 2009, né, eu fazia a especialização em jornalismo literário e uma atividade daquela época era levar uma narrativa à la jornalismo literário sobre algo pitoresco, alguma coisa histórica da sua cidade. Como era em Curitiba e cada aluno era de um estado diferente, tinha gente até de Brasília fazendo esse curso, foi muito legal, cada um levou suas raízes, suas origens. E eu apresentei essa história do Marciano Cavalheiro, que se chamava A Fantástica História do Homem que Transformou Cobras em Cabras, fazendo essa alusão do que ele me contou, que quando ele foi morar na ilha em 1965, a ilha se chamava Ilha das Cobras. Ele conseguiu uma permissão de morar lá, porque ele era o primeiro guarda-vidas aqui registrado na cidade. E ele era amigo do prefeito, Higino Pio, então ele conseguiu morar na ilha, coisa que, pensa, hoje nós, olhando a Ilha das Cabras, nós conseguiríamos permissão de morar na ilha? Provavelmente não, né? Mas muita gente eu acho que gostaria, Muita gente gostaria, e ele conseguiu, ele teve esse privilégio, mas ele não foi simplesmente morar. Ele criou as cabras, ele levou galinha, ele levou cachorro, ele criou uma estrutura familiar ao ponto de conseguir ter o filho dele lá, que é o Ícaro Cavalheiro. Então essas memórias, essas histórias vieram escritas nessa reportagem que foi apresentada e ficou até então engavetada, Rafa, lá em 2008. De vez em quando um professor dizia, Ellen, já publicou? Ele ficou curioso, né? E eu dizia, professor, eu não sei quando, como, através de que recursos financeiros, mas eu vejo na minha mente que essa matéria, essa reportagem, ela é cheia de imagens lindas, ela merece ser assistida. E o universo aí, né, ouviu a Ellen falando, ela merece ser assistida. Em 2016 surgiu o edital da LIC, todo ano tem, fique atento, todo ano tem. E eu inscrevi então aquele projeto que era uma narrativa, eu transcrevi em forma de script de um roteiro de audiovisual, coisa que eu nunca tinha feito, né, nesse modelo ainda. Me inscrevi sem pretensão de passar, assim, mas pensando, vou dar uma chance para essa matéria, vai que é agora. E acabou sendo. 8 anos depois. Acabou sendo. Para a LIC, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Para a LIC. Mas a história mesmo, porque foi contada, o documentário estreou em 28 de fevereiro agora de 2018, né, em 10 então, anos depois. Que cálculo, eu não havia feito essa reflexão, Rafa, é verdade.
de 2008 para 2018. Então, foram 10 anos e nesses 10 anos, muitas vezes eu pensava, quando será que essa história vai ser assistida, né? E por isso, pessoal, a importância de você seguir os seus sonhos, de não se deixar bater no primeiro não, de não ficar frustrado. Eu mesma participei da LIC outra vez, com outro projeto, não fui aceita. Aí você às vezes se chateia, se milindra, pensa que você não é um bom profissional, não tem nada a ver. São momentos, são avaliações, são mentes avaliadoras e tudo tem uma hora de ser na vida. Isso eu já entendi. Nada acontece antes nem depois. É tudo na hora certa. Só que vale a gente abrir um espacinho da nossa conversa agora para falar só rapidamente sobre a LIC, porque ela surgiu depois que você já tinha feito a narrativa. Foi, se eu não me engano, em 2013 aqui em Balneário Camboriú. Ou seja, você escreveu a narrativa, nem imaginava que um dia nós teríamos uma lei de incentivo à cultura e foi ela aí que proporcionou a oportunidade de você fazer o documentário, né? A importância de termos essa lei aqui em Balneário. Exatamente, Rafa. Eu tenho muitos amigos de Itajaí e eu vi a movimentação dos amigos de Itajaí inscrevendo seus projetos na lei de incentivo à cultura de lá e eu questionava muito as pessoas aqui do poder público, as pessoas que eu conhecia, quando que Balneário vai ter uma LIC? E felizmente, graças a essa pressão, essa mobilização dos artistas, dos produtores e da sensibilidade dos políticos, e mais uma vez eu sempre coloco nada a ver com os partidos, mas os políticos como um todo, tanto o político que na época aceitou, o prefeito da época, né, que aceitou que a LIC fosse implantada, quanto os demais que vieram e que estão aí permitindo que a LIC aconteça. Porque se algum dia algum deles resolver acabar com a LIC, todos esses artistas vão ficar sem condição de dar o pontapé inicial nos seus projetos. Então, o que é a LIC? A LIC é a Lei de Incentivo à Cultura aqui de Balneário Camboriú. Acessa na internet para ter todas as informações e ela possibilita que você que tem uma ideia cultural possa pelo menos ter a chance de disputar com outros projetos um recurso público, que é esse recurso que vai do seu imposto que você paga, que eu pago, que a Rafa paga, e que volta em torno de benefício então para a comunidade. É claro que você vai ter que prestar contas de cada centavo desse recurso, você vai ter que fazer uma economia, porque o recurso, ele, como eu coloquei, ele serve para o começo do projeto, muita coisa vai ter que vir de parceria, de empresas, da iniciativa privada, mas enfim, é o começo para que você possa tirar da gaveta o seu sonho, né? E o artista acaba sendo aí o intermediário para o imposto voltar para o contribuinte, né? Porque quem não gosta de acessar a cultura, né? De ver aí a história de Balneário Camboriú sendo contada principalmente num documentário que tem imagens lindas, né? Pelo que eu já vi no teaser. Ellen, a conversa tá boa, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo e a gente já volta com mais Vitrine. Dicas para economizar energia. Dentro de casa, troque as lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Estas duram mais e utilizam menor quantidade de energia. Pinte as paredes internas e os tetos da casa com cores claras. Elas refletem e espalham a luz para todo o ambiente. No caso dos aparelhos de ar-condicionado, mantenha os filtros sempre bem higienizados. Máquina de lavar roupa e ferro de passar, só utilize-os quando houver bastante roupa acumulada para realizar o trabalho de uma única vez. Evite deixar aparelhos eletrônicos em stand-by. Apesar de desligados, esse modo pode representar um gasto mensal de até 12%. Evite colocar o fogão e a geladeira próximos um do outro. Eles podem interferir no consumo de energia. Regule a temperatura da geladeira no inverno ajustando o termostato para evitar desperdício de consumo. Quando viajar, desligue a chave geral da casa para não gastar energia com coisas desnecessárias. Já no trabalho, dê preferência a aparelhos que consumam menor quantidade de energia, como notebooks, computadores e impressoras. E no final do expediente, tire os aparelhos da tomada. Economize! É nesta praça que se encontra o busto do ex-governador de São Paulo, Mário Covas. A obra foi esculpida pelo artista Jorge Schroeder. E atualmente é um dos locais preferidos pelas crianças por possuir um playground
e área de lazer para diversão. O local fica na rodovia Interpraias, em Balneário Camboriú. Você sabia que no novo Código de Processo Civil, o devedor de pensão alimentícia poderá ser protestado caso não cumpra a decisão judicial? Além disso, ele poderá ter penhorado o seu holerite em até 50% dos seus rendimentos. Se você está tendo dificuldades para receber a pensão alimentícia, procure assistência judiciária. É seu direito. Estamos de volta com o programa Vitrine e continuamos a nossa conversa com a jornalista Ellen Francini, que nesse caso, né, está sendo entrevistada por ser diretora do documentário Ilha de Ícaro, Ilha das Cabras é o nome original, né, Ellen? Exato, e é bacana ter essa confusão, né? Porque na verdade tem tudo a ver a confusão. Ilha de Ícaro é o nome do documentário que foi rodado basicamente na Ilha das Cabras. Nós temos cenas, muitas cenas feitas lá e cenas feitas na nossa ilha, né? Que é a Ilha de Ícaro, que foi a locação da Praia do Coco, escolhida para ser uma área mais tranquila de filmagem, porque nós tivemos momentos de filmar com crianças, de filmar com as cabras, e aí a logística de levar toda a equipe, de levar lente, de levar câmera, de levar todo o sistema de áudio e tudo mais para a ilha, muitas vezes era complicado. Até por conta das marés, dos horários, da luminosidade. Então nós temos 2 ilhas no filme. Ellen, você falando de logística, né? Você já contou pra gente no primeiro bloco que você escreveu essa história 10 anos atrás, né? E que aí teve a oportunidade através da LIC de fazer o documentário. Mas a hora que você viu que você foi selecionada, né? O que você pensou? Como é que você iniciou, né? Como é que foi selecionar as pessoas para participar? Conta um pouquinho pra gente isso. Então, a primeira reação, para quem me conhece, sabe que foi chorar. Eu sou uma pessoa muito emotiva, eu tenho assim uma sensibilidade na flor da pele, né? Então, primeiro chorei, agradeci muito, agradeci porque a emoção sempre volta. Era um sonho que ia se realizar. Eu ainda não sabia como, quem eu ia chamar para o projeto, mas eu me acalmei e pensei, vamos agora atrás de quem já tem know-how. Então vieram na memória imagens de pessoas que eu já tinha visto como produtores de documentários que eu havia assistido aqui em Balneário Camboriú e região, e eu fui entrando em contato com essas pessoas, vendo a disponibilidade de agenda, vendo se ela teria condições de estar na equipe. Teve gente que agradeceu muito, mas não pôde entrar na equipe porque já estava em outros projetos. Então começou assim, chamando, né, a Dagma Castro como produtora executiva. Daí a Dagma disse, cara, eu tenho um amigo, né, ela tem esse jeitão de falar, que é um baita profissional nessa área de audiovisual, de documentários, que é o Jacques Rangel. Então o Jacques foi nosso diretor de fotografia e todos eles conseguiram conciliar nas suas agendas. Eu até falo que alguns profissionais eu gostaria muito de ter no projeto, mas eu não pude chamar porque eu sei que eles estão trabalhando em emissoras de televisão, eles estão cumprindo cargas horárias em outros projetos, né? Mas veio quem pôde estar naquele momento. Isso para a equipe técnica e para a parte administrativa, podemos dizer, para te ajudar, né? E quem participou do documentário, inclusive as cabras, né, Ellen? Não é que elas surgiram. Gente, entra na página do Facebook, quando tiver um tempinho, é Projeto de Cobras a Cabras, tá? Que faz essa alusão da Ilha das Cobras que se transformou em Ilha das Cabras, ok? Dentro da página, Rafa, tem vídeos que eu fiz, tem a parte de ao vivo, chamando o pessoal, tem um vídeo meu dizendo, gente, me ajuda por favor, estou em busca de cabras, né? E aí os atores aqui da região, Potira, a Valéria, lá de Itajaí, brincaram, disseram assim, nós somos atrizes, a gente pode fazer uma cabra. Então teve esse humor, teve essa participação, foi muito interessante. A gente conseguiu, e eu deixo aqui o agradecimento ao Instituto Federal de Camboriú, né? O nosso eterno colégio agrícola que a gente conhece, né? Muda o nome, mas aqui fica igual. Que conseguiu ceder as cabras com todo cuidado, não foi simplesmente ceder as cabras, né? Eles têm um carro especial para transporte das cabras, veio no dia da gravação o professor responsável, o veterinário responsável pelas cabras, com todo cuidado, porque imagina, né, aquelas patinhas delicadas,
Que cuidado que a gente não teria com os bichinhos para eles não se estressarem, para eles não ficarem com fome, para elas não ficarem com medo de um ambiente hostil. E eles foram muito inteligentes, eles liberaram uma mamãe cabra com 2 filhotes. Que eles disseram que a probabilidade da cabra sair e se desprender da equipe ia ser muito menor, porque ela não ia deixar os filhotes, e os filhotes não iam se afastar da mamãe. Verdade. Então, entre um clique e outro dos fotógrafos que estavam registrando, entre as cenas que estavam sendo rodadas, era criança abraçando cabra, era gente acarinhando a cabra, isso tudo está ali na página para você conferir. E Ellen, o doc ele roda principalmente na década de 80, né? Tem outros períodos de tempo aí que são comentados, que são falados, mas como é que foi, né? Você já tinha na mente as cenas? Como é que foi desenvolver essas cenas, né? Quem que te ajudou? O próprio Ícaro, talvez? Exatamente. O Ícaro foi uma grande fonte de informações e memórias. Por mais que ele não estivesse aqui em Balneário, o WhatsApp, né, gente, facilita. Era fuso horário diferente, às vezes eu ligava para ele de manhã, lá era de madrugada, e eu dizia, nossa, desculpa, a esposa dele já nem ligava mais. O Ícaro, para quem não sabe, mora na Califórnia. Na Califórnia. Eu já pedia de sorry Kate, mas acontecia isso, e ele trocava muito, assim, informações de memórias, a gente tirava dúvida com eles. Eu fui uma criança da década de 80, então, como criança da década de 80, eu tinha também algumas memórias. Então, outras pessoas da equipe que viveram, já adolescentes ou adultos mesmo da década de 80, também contribuíram com suas memórias. Nós tivemos um trabalho lindo da Celi Pará com a Yassa Castro, que fizeram a parte de arte do doc, que é o quê? Pesquisa. Como é que era, então, o shortinho do surfista da década de 80, como é que era a prancha, como é que era. E aí traz essa reconstituição histórica aí no doc. E foi a partir daí, então, que tu começou a buscar as crianças, a gente pode dizer, porque foram mais de uma, né? Foi mais de uma, na verdade, e depois o próprio Ícaro também participou, né, Ellen? Exatamente. Ali no roteiro, desde o começo, mostrava o Ícaro em várias fases da vida. Lembrando que é um curta, que a gente estipulou de 15 minutos. Como contar essa história desse momento da ilha e do Ícaro em tão pouco tempo? Uma solução aí do roteiro foi mostrar o Ícaro crescendo. Então, uma criança o Ícaro de 3 anos foi feito pelo Pedrinho, né, que é o filho da Jaiane, que é produtora também do filme, a Jajá da Silva, né? Então, o Pedrinho fez o Ícaro de 4 anos, aliás, ele tem 4 e interpretou o Ícaro aos 3. O Mateuzinho e o João são irmãos. Um fez o Ícaro aos 6, o outro fez o Ícaro aos 12, né? Eles têm o sobrenome Halber. Um beijo para eles já são surfistas, já são premiados, são maravilhosos. Aí surgiu o Ícaro de 16, que é o Guilherme Marques, e o próprio Ícaro. Então, como que eles surgiram? Tudo conspira quando você está em ação, isso é fato. Nós estávamos gravando, eu já sabia que o Pedrinho seria um dos Ícaros, desde o começo, e o Jacques disse, Ellen, eu tenho um amigo, né, que tem 2 filhos que, cara, eles surfam, eles têm tudo a ver com o projeto. Eu disse, vamos conhecer. Daí faz reunião, conversa com os pais, né, vê se eles autorizam. Isso se encaixou perfeitamente. Já o Ícaro 16, um dia eu estava bem desesperada, porque faltava, digamos, 2 dias para filmar essa cena com o Ícaro de 16 e nós não tínhamos o Ícaro de 16. Aí era um domingo cinzento, chuvoso, eu saí dar uma volta na beira da praia, quando eu vejo uma movimentação de um pódio de surf. E vários meninos sendo coroados. Coincidência, né? Esperei saírem do pódio, vi um menino que aparentava ter uns 16 e disse, olha, tudo bom, meu nome é Ellen, nós estamos gravando um documentário sobre a ilha, que fala sobre o Ícaro ter se criado na ilha e tal. Dele, eu conheço, cara, eu conheço o Ícaro. E ele topou. Então ele topou ser o Ícaro 16. São essas sincronicidades, né, Rafa, que mostram que quando você tem um ideal, quando você tem um objetivo, as pessoas sentem essa vibração desse teu objetivo, dessa importância, e elas surgem meio que magicamente, elas vão tecendo esse sonho contigo. Você falou aí do universo conspirar a favor, né? Eu queria que você contasse a história que você falou um tempinho atrás para mim já, da prancha de isopor, porque na verdade não era para estar ali no doc, mas está e na verdade era o que realmente acontecia, né? Foi ali que o Ícaro começou os primeiros passos aí dentro do surf. Lembrando que hoje ele é surfista, né? Hoje ele, na verdade, ele é juiz dos campeonatos, mas fez carreira aí fora como surfista, né? Então, vamos contar rapidamente, que eu sei que o tempo já está se esgotando, né? O tempo voa na televisão, né, Rafa? Mas foi assim, nós estávamos gravando uma cena com os Ícaros menores e quando, de repente, na próxima sequência de filmagem, nós teríamos que fazer o Ícaro de 6 anos aprendendo a nadar.
nos braços do Marciano Cavalheiro, que no doc, o nosso Marciano é o Saulo Lira, também surfista profissional, amigo da família Cavalheiro. E de repente nós vimos assim no meio das pedras uma prancha de isopor antiga, amarelada, que estava ali descartada como lixo. E eu olhei, teve uma outra amiga da equipe também que atuou, né? Olhou, todo mundo ficou meio intrigado e eu disse, vamos guardar isso aí, vai ser útil. E realmente na cena do Ícaro aprendendo a nadar, a gente já fez ele surfando com a pranchinha de isopor. A coincidência que a Rafa fala é que depois, muito tempo depois, conversando com o Ícaro pelos WhatsApp da vida, ele disse assim, eu brincava muito na ilha, às vezes apareciam umas coisas de isopor por lá que eu fazia de prancha. Olha, então mesmo antes de ter essa informação dele, nós filmamos esse momento dele com prancha de isopor. Então arrepia, né? São essas coincidências que comprovam que está tudo certo. Quando você se propõe na sua jornada, quando você tem esse ideal de fazer um registro cultural, histórico, de contribuir para a sua cidade, você coloca o coração no projeto, gente, dá certo. Tem dificuldade? Tem momentos que você precisa do barco para ir para ele e não tem momentos que você precisa de apoio e não consegue na hora, mas com paciência, com calma, se cercando dos apoios e dos amigos, você consegue. Ellen, é tão emocionante ver você contar a história, porque a gente vê a tua emoção, né? E também é uma história interessante, é uma história que a maioria das pessoas de Balneário Camboriú achava que era uma lenda, né? Eu queria que você falasse, então, se a gente já tem previsão das próximas exibições, se teremos festivais aí para concorrer, tem aí já uma previsão? Pessoal que está pedindo para colocar o filme na internet, aguenta aí, por quê? Nós temos que primeiro levá-lo para festivais, a gente vai inscrever nos festivais do Brasil e fora, vamos fazer uma legenda em inglês aí, em espanhol, por quê? Tentar dar asas para esse filme, né? Fazer esse Ícaro Até porque voar. somos a capital catarinense do turismo, Exatamente, né? Quem sabe? Exatamente. Depois disso é que a gente pode sim disponibilizar nas emissoras, será uma alegria ter o filme passando aqui na TV Câmara, certeza. Essa TV que foi minha casa por tanto tempo e que eu sempre me orgulho disso e honro toda essa trajetória, né? Hoje nós somos uma construção de tudo que vivemos, né, Rafa? Verdade. A Ellen de hoje se construiu aqui também. Gratidão. Então aqui na TV Câmara, mas já tem uma exibição para abril no auditório da Câmara de Vereadores. Eu só vou confirmar a data certinho, provavelmente numa quinta-feira, 12 de abril. A partir das 8 da noite, tá? Eu só vou confirmar direitinho, mas já deixa pré-agendado. E Ellen, para essa exibição você ainda está finalizando o doc, é isso? Eu contei para Rafa que o doc ele foi estreado, lindo, maravilhoso, mas aí a gente está fazendo alguns ajustes, sabe? É como aquela criança que está toda arrumada, mas a mamãe vem e diz, mas falta um lacinho vermelho. Então a gente está dando uma textura nele, mexendo um pouquinho nas cores. A mãe sempre quer ver o filho mais bonito, exatamente, né? Alterando um pouquinho as fontes ali, colocando mais nomes das pessoas que apoiarem o Vaquinha. Gente, se você apoiou o Vaquinha e o seu nome ainda não apareceu lá nos créditos, calma, nós estamos fazendo isso também. Lá no final do filme, nos agradecimentos, nós vamos colocar todos os nomes de quem entra no vaquinha.com.br e coloca Ilha de Ícaro e doa. A gente está pedindo agora a partir de R$10. Doou R$10, você já vai ter o teu nome incluso na lista de agradecimentos do filme que vai rodar o mundo. Então, por favor, quem quiser doar mais, é claro que é bem-vindo, mas quem puder doar R$10 já está de bom tamanho. Lembrando o pessoal de casa, como a Ellen comentou antes, né, a participação e o incentivo de todos é muito importante, porque é ali que ela ajuda, mas nem sempre é suficiente, né? Exatamente, e agora a gente precisa de recursos para quê? Para fazer as inscrições. Cada inscrição tem um custo. E se o filme for aceito em algum festival, vamos supor, vai para o Festival de Gramado, pelo menos algum membro da equipe tem que ir lá representar a cidade. Aí é passagem, é hospedagem, né? Então esse recurso vai ficando para disponibilizar esse voo do filme, permitir que o filme saia de Balneário e vá para o mundo. Então, pessoal, não vamos deixar de contribuir, né? Ellen, queria agradecer a tua participação, né? Agradecer a entrevista. Meu primeiro vitrine ao seu lado, eu lembro ainda quando eu estava na faculdade, que você foi lá conversar com a minha turma, foi um momento muito marcante para mim. Então é uma honra estar te entrevistando aqui hoje, né? Queria agradecer também ao pessoal de casa e dizer que a gente volta na próxima semana aí com mais novidades culturais aqui no Vitrine.